Preste atenção que eu vou falar com você agora a respeito de 5 erros em relação ao sacramento da confissão. Então fique atento, assista com calma, assista até o final para você entender corretamente o que é que eu vou explicar e assim não cometer esses erros. Quem sabe até tornando o seu sacramento nulo, a sua confissão inválida. E o primeiro erro ele vem do sacerdote, que é substituir indevidamente a confissão individual pela confissão com absolvição geral, que muitas pessoas chamam de confissão comunitária. E como que é isso? Não sei se na sua paróquia já aconteceu ou você já viu em algum lugar. Quando o sacerdote não escuta individualmente os pecados de cada um, mas reúne uma multidão na igreja, muitas pessoas, e de forma generalizada, sem ouvir os pecados de cada um, ele dá a absolvição geral, perdoando ou supostamente perdoando os pecados de todas as pessoas. E aí eu faço um parênteses para você distinguir o que é confissão comunitária e o que é multirão de confissões. Multirão de confissões é ótimo, é agradável a Deus, é muito produtivo. Como que é isso? Quando vários sacerdotes da forania, de outras paróquias, se reúnem numa mesma igreja, 10, 15, 20 sacerdotes, e escutam individualmente as confissões de cada um, de cada fiel. Isso é bom, isso é louvável, isso produz muitos frutos. A confissão comunitária, que na verdade se chama confissão com absolvição geral, é um sacerdote que reúne ali 50, 100, 200 pessoas, não escuta as confissões individuais, não escuta os pecados individuais de cada fiel, faz ali uma oração, faz ali um momento de exame de consciência, e aí as invenções são tantas. Muitos padres mandam você escrever em um papelzinho, colocar em uma urna, vamos queimar esses pecados, e sem escutar os pecados individuais de cada um, dá absolvição geral, perdoando ou supostamente perdoando os pecados de todas as pessoas. Esse tipo de confissão, embora seja praticado, principalmente se você vai à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, é triste, é lamentável, mas acontece com frequência. Esse tipo de confissão não é válida. Não é válida em qualquer circunstância. Isso está muito claro no Código de Direito Canônico, números 961, 962. Código de Direito Canônico, números 961 e 962, para você saber que não é da minha cabeça. Esse tipo de confissão existe? Existe, mas para circunstâncias específicas. Primeiro, quando há perigo iminente de morte, e não vai dar tempo de ouvir individualmente as confissões de todas as pessoas. E aqui eu vou te dar um exemplo concreto, que aconteceu de fato. Lá no ano de 2001, 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram atingidas pelos aviões dos terroristas, lá em Nova York, e vieram a desabar. Você se lembra disso com certeza, ou já ouviu alguma notícia a esse respeito. O corpo de bombeiros, que estava ali próximo às Torres Gêmeas, aconteceu o ato terrorista. Foram em direção ao desastre. O capelão, o sacerdote do corpo de bombeiros, antes deles saírem, reuniu os bombeiros, deu a absolvição geral, todos entraram no caminhão, foram para as Torres Gêmeas e, de fato, infelizmente, vieram a óbito. Vieram a morrer por este evento terrível. Dava tempo de ouvir individualmente as confissões de todos? Não dava. Era algo urgente, que precisavam ir correndo. Por exemplo, um avião caindo, um barco afundando. Não dá tempo. Então, se concede a absolvição geral e, nessa circunstância, é válida. Outra possibilidade, lá naquele lugar distante, no meio do Amazonas, onde o sacerdote vai até aquela comunidade, uma vez a cada 6 meses. Tem comunidade que recebe a visita do sacerdote uma vez a cada 6 meses. E aí chega um sacerdote para atender a comunidade, vai ficar ali por 1 hora, 2 horas, porque já tem que ir para outra comunidade, e atende ali 200, 300, 500 pessoas daquela comunidade. Também não dá tempo
não é possível. E aí ele dá a absolvição geral, e neste caso é válido. Mas apenas nessas circunstâncias extremas. Vou te dar um outro exemplo parecido que não é válido. Vai haver aqui na minha cidade, por exemplo, a festa da padroeira. Vai acontecer aqui, né, a quermesse, vai ter aí movimentos, ônibus, vindos de outros lugares, e o fluxo de pessoas é grande. Isso está explicitado dessa forma no Código de Direito Canônico. Nesse caso, não é válido. Ah, vamos ter aqui muitos romeiros e eu não vou ter condição de atender individualmente todo mundo. Vou dar a dissolução geral. Não é válido. E mesmo nos casos do perigo iminente de morte, daquela comunidade lá no meio do Amazonas, que recebe a absolvição geral dessa forma que eu acabei de explicar, só tem validade se o fiel se comprometer na primeira oportunidade a se confessar individualmente. Os pecados já estão perdoados ali, mas só tem validade se no coração do fiel ele se comprometer a se confessar individualmente assim que possível. E aí, muitas pessoas não sabem disso, né? Tentam burlar o sistema, digamos dessa forma, né? Eu tenho vergonha de me confessar individualmente. Vai haver aqui a confissão comunitária, absolvição geral. Não preciso verbalizar os meus pecados. Vou entrar nessa, vou ficar perdoado e nunca mais eu vou me confessar de forma individual. Se você pensar dessa forma, a confissão é nula, o sacramento é inválido. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque, infelizmente, apesar de ser uma determinação muito clara da igreja, existem sacerdotes que agem dessa forma, porque eu não sei dizer. Falta de conhecimento, preguiça. Não vou entrar no mérito aqui, eu não sei te explicar. Mas se acontecer a confissão dessa forma, não caia nessa. Esse tipo de confissão não é válida. É válida somente nas circunstâncias específicas que eu acabei de explicar para você. O segundo erro aí sim da parte do fiel leigo, que é entrar em detalhes em relação aos pecados. Você não precisa entrar em detalhes na hora de contar os seus pecados. Ah, padre, porque eu fiquei com raiva, porque lá na minha casa, minha esposa dá muito trabalho, não sei o quê, e os meus filhos, eles tiram a minha paciência, etc, etc. Ou então eu tive, por exemplo, pensamentos impuros. Não, porque o senhor não sabe, eu até tentei, mas eu fui à academia, eu fui à praia e tinha uma mulher. Não entre em detalhes, confissão não é para isso. Você vai acusar apenas o tipo de pecado. Eu pequei contra a castidade. Eu pequei pela ira. Eu menti de forma leve, menti de forma grave. Se o sacerdote julgar necessário, aí ele pode perguntar. Se ele julgar necessário. Sim, filho, sim, filha, você pecou contra a castidade? Em que circunstância? Você é casado? Você é solteiro? Porque existem formas diferentes, não é? Pequei contra a castidade por um pensamento impuro, é uma coisa. Por um olhar maldoso, é uma coisa. Pequei contra a castidade, eu sou casado, traindo efetivamente a minha esposa com outra mulher. O pecado é mais grave. Então, se ele julgar necessário, ele vai te perguntar, mas você não entra em detalhes, até porque confissão não dá tempo para isso. Confissão não é bate-papo, confissão não é consulta psicológica, confissão não é desabafo, confissão não é partilha. Se você quiser ter esse tipo de orientação espiritual e o sacerdote puder te orientar, ele vai marcar um outro dia com você fora da confissão. Mas muitas vezes na confissão existem inclusive outras pessoas aguardando para se confessarem também. Então você tem que ser objetivo, você tem que ser direto. Contar apenas o pecado. Como eu disse, se o sacerdote julgar por bem, ele vai pedir para você ser específico. O terceiro erro é não contar a quantidade aproximada, se você conseguir exatamente melhor, mas se não conseguir, pelo menos de forma aproximada, não contar a quantidade aproximada de vezes que você cometeu aquele determinado pecado. Então você precisa contar o tipo de pecado e a quantidade aproximada de vezes, para saber se é algo pontual, que aconteceu aqui ou ali, ou se é um vício de caráter.
se você tem algo mais grave acontecendo na sua vida. Vou usar o mesmo exemplo. Padre, eu pequei. Eu traí a minha esposa. Tenho 20 anos de casado, isso nunca aconteceu. Não sei o que passou pela minha cabeça. Eu fui viajar e traí minha esposa. Um momento pontual. Pecado grave, pecado mortal. Pecado mortal. Mas a circunstância é uma. Agora, não. Faz 30 dias que eu não me confesso e nesses 30 dias eu traí minha esposa 6 vezes, 10 vezes. Então tem um problema muito mais sério, é um vício de caráter. Eu menti uma vez durante 60 dias. Foi algo pontual. Agora eu menti 20 vezes, 30 vezes. Você é um mentiroso. Isso para você se tornou um hábito, um vício. Então, a gravidade é outra, o tratamento tem que ser outro, o direcionamento tem que ser outro. Então, repito, se você se lembrar do número exato de vezes, conte o número exato de vezes. Se você não se lembrar, diga um número aproximado, mas você tem que contar o tipo de pecado e a quantidade de vezes que você cometeu aquele pecado. E aí eu já abro um parênteses, porque aqui a gente começa já a deduzir que a confissão tem que ser algo regular. Como é que eu vou me lembrar dos tipos de pecado e mais a quantidade de vezes que eu pequei daquela forma se eu me confesso a cada 6 meses? Se eu me confesso uma vez por ano? Se eu me confesso a 3 vezes? Não dá. Não dá. A confissão tem que ser mensal. Uma confissão bem feita tem que ser mensal para estar fresco na memória e você se lembrar de tudo isso que eu acabei de dizer para você. O quarto erro é tentar justificar os seus erros. Na confissão, quem está ali é o sacerdote, mas na verdade é Jesus. Não é? Você vê visivelmente, pelos olhos da carne, o sacerdote. Mas quem está ali te escutando é Jesus, que é Deus. E Deus não quer a sua justificativa. Deus quer o seu arrependimento. Deus não quer a sua justificativa. Se você se colocar diante de Deus e falar assim, não, eu pequei, não é? Mas foi por isso, por aquilo, eu acho que eu nem tive culpa. Tem gente que vai se confessar dessa forma, que quer mais se justificar, mostrando que é o bonzinho, que cometeu aqueles erros, mas foi por força maior. Eu não sou tão mal assim. Se você se colocar diante de Deus, que está ali agindo na pessoa do sacerdote, se você se colocar dessa forma, você não será perdoado. Você não será redimido. Você precisa bater no peito e reconhecer o seu pecado. Sim, eu pequei. Eu sou miserável. Me perdoa, Senhor. É isso que alcança a misericórdia de Deus, independentemente do seu pecado. Meu irmão, minha irmã, o sacerdote não está ali para te julgar e decidir se vai te perdoar ou não. Não é para isso que ele está ali. Ele está ali para escutar os seus pecados e te dar a absolvição se você estiver de fato arrependido e com o propósito de não pecar novamente. Você está arrependido? Sim. Tem o propósito, não vou pecar mais. O sacerdote vai te dar a absolvição, vai te dar o perdão dos pecados. Então não faça isso. Não queira justificar os seus pecados. Ah, porque foi meu marido. Ah, porque é minha esposa. A gente quer colocar a culpa nos outros. Não faça isso. Você tem que estar ali reconhecendo o seu pecado, se assumindo pecador e confiante na misericórdia de Deus. E o quinto erro que torna a sua confissão nula, que torna a sua confissão inválida, é esconder conscientemente, voluntariamente, algum pecado. Não existe perdão parcial, reconciliação parcial da parte de Deus. Ou Deus se reconcilia com você ou não se reconcilia. Por isso, inclusive, vou fazer outro parênteses aqui, já que a gente está falando sobre o sacramento da confissão, é por isso que quem mora junto é amaziado, é casado só no civil, quem é de segunda união, ou seja, vive no adultério, não pode se confessar. Você pode até se confessar, o sacerdote pode até te dar absolvição. Se ele não sabe, não é? Às vezes acontece, a sua confissão é inválida. A sua confissão é nula. Recentemente eu estava conversando com uma mulher
que usa DIU e tem relações sexuais. Ela é casada. E vai se confessar. E não sabia. Eu falei para ela, quantos anos você usa DIU? 10 anos. 10 anos de confissões inválidas. 10 anos de confissões nulas. Porque não tem meia reconciliação, reconciliação parcial com Deus. Ou você se reconcilia ou não se reconcilia. Então, para eu ser perdoado, eu preciso desse firme propósito de não pecar mais, nunca mais, qualquer tipo de pecado. Senão eu não vou ser perdoado. O sacramento é inválido. A confissão é nula. E aí, voltando a este quinto erro, que é esconder voluntariamente um determinado pecado, e muitas pessoas fazem isso, infelizmente, por vergonha, por medo, etc, etc. Eu vou me confessar, eu me lembro de 10 pecados, eu conto 9, um deles eu tenho vergonha, e voluntariamente eu escondo, não conto voluntariamente. Toda a confissão é nula, toda a confissão é inválida. E aí eu faço um outro parênteses para diferenciar esquecer de esconder voluntariamente. Se eu fiz um exame de consciência bem feito, fui me confessar, contei, acusei todos os pecados de que eu tenho lembrança, e eu me esqueci de um pecado, involuntariamente, eu me esqueci, toda a confissão é válida, todos os pecados estão perdoados, inclusive esse que eu me esqueci. Me lembrei, numa próxima confissão, eu nem preciso contar. Nem preciso. Eu acabei de sair da confissão, contei todos os pecados, me esqueci. Passou ali 5 minutos, me lembrei. Nossa, eu vou voltar lá e me confessar de novo. Ou no mês seguinte eu tenho que contar aquele pecado porque ele não foi perdoado. Mentira, não existe reconciliação parcial. Se você se esqueceu, mesmo que depois você se lembre, todos os seus pecados estão perdoados. Agora, eu me lembro e escolho voluntariamente não confessar esse pecado. Então, nenhum pecado está perdoado. O seu sacramento é inválido, nulo. Todos os seus pecados estão ali presentes. Então, não faça isso. Pecado tem que ser confessado. Não há por que ter medo, não há por que ter vergonha. Como dizia São Padre Pio de Pietrelcina, o confessionário é o único tribunal do mundo que você entra, se declara culpado e sai absolvido. Deus está ali, na sua infinita misericórdia, para nos perdoar sempre, desde que haja sinceridade. Eu me arrependo, firme propósito, eu não vou pecar mais. Não vou. Eu estou decidido, eu preciso ser santo. Eu sou pecador, mas eu confio na graça de Deus. Agindo dessa forma, aconteça o que acontecer, os seus pecados serão perdoados. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, você já conhecia esses 5 erros que eu trouxe para você aqui no vídeo? Não conhecia? Já conhecia? Qual deles te chamou mais atenção? O que é que você mais gostou nesse vídeo? Conta para mim, por favor. É muito importante receber a sua partilha. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas não sabem disso? Informações importantíssimas que muitas pessoas não conhecem, e para que elas fiquem sabendo, eu conto com você para compartilhar este vídeo. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.